Estão hoje aqui lideranças de partidos políticos do Rio Grande do Norte. Está aqui a nossa senadora Fátima Bezerra, que nos deixa muito feliz pela presença. Está aqui a nossa deputada federal Zenaide. Estão aqui presidentes do PMB, do PT, do PCdoB, do PHS. E a gente mostra que aqui nós temos um grupo político no Rio Grande do Norte disposto a fazer diferente e disposto a fazer a diferença. Isso que me motiva. Eu não tenho pai político, tio político, ninguém na minha família foi político. Eu entrei na política por vocação. Quando eu decidi ser político, eu tinha 17 anos, deputada Zenaide. Eu estava no norte de Minas Gerais. O norte de Minas ainda é muito pobre, é uma região muito pobre. E um amigo meu tinha passado para promotor de justiça, numa cidade chamada Januária. E ele me convidou para ir lá conhecer a cidade. Eu fui. E quando eu cheguei, ele tinha uma visita para fazer numa casa de uma senhora e pediu que eu fosse com ele. Eu, obviamente, acompanhei ele. Chegando lá, vi uma senhora, o marido tinha deixado a casa, era alcoólatra, tinha deixado a casa, ela sozinha cuidava de 3 filhos, sendo que 2 tinham problemas mentais. E ali eu vi uma casa que, como dizia aquela música, ela era uma casa que não tinha nada, absolutamente nada. Não tinha nem cadeira para as crianças sentarem para almoçar, e eles botavam um pratinho ali no chão, a gente chegou na hora do almoço para eles poderem almoçar. E a gente conversando com a mãe, falando das necessidades que a casa tinha, e eu vi uma das crianças fazendo ali suas necessidades fisiológicas no chão, perto da comida. E eu imediatamente virei para a mãe e falei: olha, a senhora não está vendo o que o filho da senhora está fazendo? Ela falou: olha, eu estou, mas eu tinha que ter comprado um remédio para ele controlar, e eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, e no posto de saúde eles não dão esse remédio, eu não tenho o que fazer. É assim todo dia. E aquilo dali me tocou de maneira tão profunda que ao sair daquela casa eu queria resolver aquele problema de imediato. E a primeira reação que a gente tem é tirar o paletó, né, entregar, colocar a mão no bolso, ver se tem algum dinheiro e dar para aquela família. E eu fiquei o dia inteiro pensando o que eu podia fazer. Imaginei voltar para Belo Horizonte, que é a minha cidade, e fazer um evento beneficente para arrecadar algum recurso para aquela família. E à noite, quando nós fomos jantar, eu perguntei para esse meu amigo, o promotor Hugo, que é um grande exemplo de cristão, um grande exemplo de pessoa pública na minha vida. Falei: Hugo, o que a gente pode fazer para mudar a vida dessa mulher? E ele respondeu assim para mim: Marcelo, eu tenho estudado muito, e a cada dia eu chego numa convicção ainda maior, que a maneira que nós temos de mudar essa realidade é através da política. E aquela, deputada Zenaide, foi a primeira vez que eu escutei a palavra política de maneira suave. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra política e não tive rejeição. E eu então respondi para ele: se é através da política, então eu serei político. Eu tinha 17 anos. Ali começou a minha militância política. Ali eu decidi ser político. E logo depois, estudando, eu descobri que essa fala dele é uma fala muito parecida com uma frase que tem do Papa Pio XII, que ele falava que a maneira que nós temos maior de transformar a sociedade é através da política. Eu faço política como um sacerdócio. Eu faço política por convicção. Eu acredito que realmente a maneira que nós temos de transformar a vida das pessoas é através da política. E se alguém aqui também pensa assim, seja bem-vindo. O PHS é a sua casa. Mas se você tem outros pensamentos, se você acha que não, se você acha que a política é para levar vantagem, se você acha que a política é para suprir uma demanda de vaidade da sua vida, se para você política é status, meu amigo, eu preciso de lhe dizer, de maneira firme, mas verdadeira, aqui não é o seu lugar. Existem muitos outros lugares que fazem política assim, mas no PHS não. No PHS nós fazemos política por convicção. E foi exatamente por isso que nós convidamos a deputada Zenaide para filiar no PHS. Porque acreditamos que ela faz uma política diferente. Eu, quando comecei o meu trabalho, eu não quero aqui alongar, mas eu preciso contar um pouco para vocês.
dessa história. Quando eu comecei a minha militância, eu procurei um partido onde as ideias iam ao encontro daquilo que eu de fato acreditava. E foi quando eu achei o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, o único partido no Brasil que em seu estatuto tem a doutrina social cristã. O único partido, e sem demérito aos demais que aqui estão e que também tem os seus pontos positivos, mas o PHS é aquele partido que coloca o ser humano em primeiro lugar, que antes de falar de ponte, antes de falar de estrada, ele fala do ser humano. E por isso eu me filiei, meu único partido. Me filiei aos 17 anos, hoje eu tenho 30 anos, 13 anos de PHS. Entrei, bati na porta lá do partido e pedi uma ficha de filiação e me filiei. Comecei a minha militância. Fui para a juventude do PHS em Belo Horizonte, aí depois de um tempo me convidaram para ser o presidente do PHS em Belo Horizonte. Eu fui, começamos a fazer um trabalho forte, depois eu me candidatei a presidente da juventude no estado de Minas Gerais e ganhei. Depois fui vice-presidente nacional da juventude do meu partido. Depois me candidatei pela primeira vez a vereador na minha cidade e tive a alegria de ser eleito com 9.412 votos em Belo Horizonte. Aí fui presidente municipal do PHS, depois presidente estadual do PHS, me candidatei a deputado federal, tive 87.113 votos, sem apoio de nenhum prefeito, mas com apoio do povo, das pessoas que acreditavam numa política diferente. E agora me elegi presidente nacional do partido, com o apoio dos meus companheiros que aqui estão, França, Belarmino, que são dois baluartes do PHS nacional e que de fato fazem a diferença, constroem um partido, trabalham noite e dia pelo nosso crescimento partidário. E eu falo que essa minha trajetória ela foi curta, mas muito intensa, muito intensa. E na presidência nacional nós temos um caminho já traçado. Nós precisamos de pessoas boas ao nosso lado. Nós precisamos de uma bancada diferente. Eu acredito, gente, eu acredito que nós só vamos mudar o país se nós mudarmos o Congresso Nacional. Eu não acredito que a solução do nosso país está na eleição do próximo presidente da República. Respeito aqueles que pensam ao contrário. Respeito aqueles que colocam todas as suas fichas e suas esperanças na eleição presidencial. Mas eu, pela minha experiência, acredito que pode se eleger a Madre Teresa de Calcutá, que se não transformarmos o Congresso Nacional, nada acontecerá no nosso país. E é por isso que nós precisamos de homens e mulheres dispostos a fazer diferença, a fazer diferente lá no Congresso Nacional. E é por isso que hoje o PHS tem uma grande missão: as candidaturas a deputado federal e a senador. Nós precisamos de deputados federais do bem, de senadoras e senadores do bem, para transformarmos o nosso país. E foi por isso que nós convidamos a deputada Zenaide, que já é deputada, e daqui 6 meses consagrará senadora da República pelo Estado do Rio Grande do Norte. Zenaide, quero aqui oficialmente fazer um convite para que você seja a nossa pré-candidata ao Senado pelo Estado do Rio Grande do Norte. Falar que você tem total autonomia aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Tenho certeza que junto com o nosso presidente Leandro Prudêncio, junto com o nosso deputado estadual Souza, vocês tomarão as melhores decisões para o povo do Rio Grande do Norte e para o povo brasileiro. Precisamos ter coragem, coragem e firmeza. Eu estava, Zenaide, ontem à noite vindo para cá, eu vi o voo de Recife para Natal, deu pane na tela do avião. E aí nós tivemos que desembarcar. Vocês imaginem depois para embarcar de novo. E aí, na hora que eu parei, eu estava com um livro dentro da minha mala e eu comecei a ler, porque eu estava com tempo. E é um livro que fala sobre a Revolução de Outubro de 1919 na Rússia. E eu, hoje, chegando aqui, eu falei assim, olha, o sentimento é parecido. Porque o livro ele retrata o sentimento do povo russo, dos trabalhadores, sobretudo, quando fizeram a Revolução de Outubro, com Lenin e tantos outros líderes, mas onde o
povo tinha vontade de mudança, onde o povo abraçava realmente as novas lideranças. E hoje aqui no Rio Grande do Norte, Zenaide, eu vejo que os pré-candidatos ao Senado são aqueles pré-candidatos históricos, aqueles pré-candidatos que a vida inteira tiveram seus redutos eleitorais, mas hoje aqui, sabe o que eu vejo? Apesar de vermos também prefeitos, vereadores, mas em sua grande maioria eu vi quando você entrava, aqui a gente vê o povo, Zenaide. Aqui tem cheiro de povo, aqui as pessoas vibram com a sua candidatura, gritam o seu nome, eles acreditam. E eu vejo que é muito parecido com aquele sentimento de 1917. Nós precisamos sim, e eu defendo disso, uma revolução. Mas uma revolução onde a nossa maior arma, o nosso maior instrumento de combate é o nosso voto. É a gente ir para a urna e transformar o nosso país. Então, eu quero terminar falando que eu estou 100% à disposição do povo do Rio Grande do Norte. Quero, na minha pequenez, contribuir para que nós tenhamos um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. E quero aqui convidar, deputada Zenaide, caso você também entenda que através desta casa você poderá fortalecer o trabalho que você já faz no estado do Rio Grande do Norte, do nosso país, gostaria de convidá-la para oficialmente se filiar no PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Nesse momento, ó, à frente, bem à frente aí, o momento e o ato de filiação da deputada federal Zenaide ao PHS. Zenaide agora PHS. Também, para neste ato, fazer também e assinar sua ficha de filiação, o ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Por favor, a mesa, para neste ato. Nosso presidente nacional, deputado federal Marcelo Aro, também abonar a ficha do nosso ex-prefeito de Parnamirim e pré-candidato a deputado estadual pelo PHS, ex-prefeito Maurício Marques. Maurício Marques, agora PHS! De volta às palavras